Sigamos adiante, agora verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Lá em Daniel capítulo 8, no verso 26, nós vimos que a visão era para o tempo do fim. Essas visões não foram totalmente compreendidas por Daniel e pela igreja primitiva, não porque Deus tenha ocultado essas verdades dos cristãos no passado, mas porque essas profecias seriam melhor compreendidas depois que muitos desses detalhes fossem cumpridos. E agora, 25 séculos depois dessas visões, o Espírito Santo impressiona os fiéis com o verdadeiro significado da profecia. Esse verso sugere que o conhecimento da profecia aumentará, e isso se refere mais especificamente à pesquisa das profecias para conhecer o seu verdadeiro significado. Aqueles que fossem persistentes, dedicados, meticulosos, estudiosos, estudariam as visões e entenderiam suas verdades. Por isso é que Deus nos aconselha: examinais as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna. Verso 5 diz: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. Aqui, Daniel vê dois seres celestiais conversando e o ajuda a entender coisas que não podiam ser apresentadas por meio de símbolos. O verso 6 diz o seguinte: E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Esse método de pergunta e resposta foi usado anteriormente também no capítulo 8, no verso 13 e 14, que nós já estudamos. Essas perguntas e respostas parecem ser um resumo dos elementos importantes fornecidos em visões anteriores. Verso 7 diz: E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. O gesto de levantar a mão é usado normalmente em um juramento, mas veja que aqui são usadas as duas mãos, justamente para dar ênfase à importância dessa declaração. O período mencionado aí é o dos 1260 anos, que nós já vimos, da supremacia papal e da opressão do povo de Deus, que foi mencionado repetidas vezes no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse. Verso 8 diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Veja que Daniel não entendeu a profecia, porque saber sobre a crise final não era por benefício dele, mas para o benefício daqueles que deveriam passar por ela. E a resposta vem no verso a seguir, verso 9, que diz: Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. No original, essa expressão aí, vai-te, Daniel, é a mesma coisa que dizer: não se preocupe, deixe tudo em minhas mãos. O objetivo da visão, em revelar o que aconteceria ao povo de Deus nos últimos dias, é somente para esse povo do tempo do fim. Só eles poderiam entender o seu significado. Sigamos adiante, agora verso 10. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eis aqui o segredo do conhecimento. A Bíblia só pode ser compreendida por um povo puro, santificado. Somente quando o povo de Deus passar por esse período de refinamento e de purificação, quando deixarem de descrer, quando não tiverem mais ignorância espiritualmente falando, então eles estarão preparados para entender. Verso 11 diz: E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui vemos um novo período profético sendo mencionado. Alguns comentaristas acreditam que esses 1290 anos seja quando Clovis, que foi o rei dos francos,
fez uma aliança com o bispo de Roma em 508 a.C., exatamente 1290 anos antes de 1798, quando termina aquela supremacia papal. Os bárbaros, os godos, os vândalos e os érulos eram chamados de arianos. Eles eram contra o papado. Com essa conversão dos francos, essa primeira tribo aí abraçou o catolicismo ocidental e isso preparou o caminho para o triunfo do papado. Verso 12 diz: Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Aqui vemos um outro período sendo acrescentado, um período ainda mais longo que o anterior, ou seja, 1335 anos, 45 anos mais longo que o período anterior. Mas quando começa esse período? Apesar de não ter uma conexão direta, esses 1235 anos devem estar relacionados aos 1260 anos mencionados anteriormente. Se os dois períodos começam em 508 depois de Cristo, esse agora vai terminar em 1843. Vejam que há uma bênção prometida àqueles que chegarem a esse tempo. E em 1843 foi quando se deu o início da proclamação da volta de Jesus. Nesse período houve um grande espírito de reavivamento, de despertamento para a profecia. Verso 13 diz: Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Que bênção para Daniel, saber que ele ia descansar, que ele ia morrer, mas que ele estaria salvo. Não há notícia melhor para nós recebermos do que essa, não é verdade? E Daniel teve essa maravilhosa notícia. Ele estava então com 90 anos, quando Deus revelou a ele que o livro que ele estava escrevendo havia sido concluído. E ele foi fiel e chegou a hora então dele descansar. Essa mesma promessa feita a Daniel de receber o galardão pode ser reclamada por nós também, se nós formos fiéis a Deus. Desde então, o livro de Daniel tem guiado muitos durante muito tempo e vai continuar guiando e preparando um povo de Deus que é fiel nos últimos dias dessa terra, no tempo de angústia que se aproxima. Nós vimos no estudo desse livro que a profecia nos fornece datas exatas para o seu cumprimento e encontramos instruções detalhadas e importantes na guerra contra os poderes das trevas. Nós vimos como Deus fala com seu povo e por isso precisamos dar atenção à mensagem que ele transmite. Deus nos dá uma gloriosa oportunidade de conhecermos esses eventos que ainda vão ter lugar em nosso planeta. E aí eu pergunto, o que é que você vai fazer com essa informação? Qual vai ser a sua atitude? Veja o que o Espírito Santo nos diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Abra o seu coração e receba Jesus, que é o doador da vida, e se prepare para o seu retorno, que está muito próximo. Deus abençoe você ricamente, os seus queridos também. Parabéns por ter chegado até o fim desse estudo. Eu sugiro a você, se ainda não fez o curso Apocalipse verso por verso, que o faça, que é um estudo maravilhoso. Eu vou deixar o link abaixo aqui e vocês podem então acompanhar se tiver esse interesse. Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Amém.